Então vamos lá, vamos falar de pico de insulina. Você sabe o que é insulina? Primeiro, né? O que é insulina? Insulina é um hormônio que ele é secretado e que ele é produzido lá no pâncreas da gente. Esse hormônio ele é responsável por quebrar a glicose, né? Em várias moléculas pequenininhas, ou seja, o açúcar em várias moléculas pequenininhas para que ele possa ser transportado no nosso organismo, né? Então, quando a insulina quebra e a molécula de glicose, né, ela se transforma em glicogênio. O que é glicogênio? É energia, né? Então, a gente precisa de energia. O nosso corpo precisa o tempo inteiro de energia. Então, para sobreviver, a gente precisa de energia o tempo inteiro. Para raciocinar, você precisa de energia, né? Para andar, para lavar uma louça, para correr atrás dos meninos, para dar um grito ali, você precisa de energia para tudo nessa vida. Então, o glicogênio é fonte de energia, é energia, né? Então, o que a insulina faz? Leva esse glicogênio, essa glicose, pro fígado, pros músculos e pros tecidos. Quando esse nível já está completo aí, o fígado já está completo de glicose, os músculos já estão com o nível completo de glicose, os tecidos também, e fica um resto de glicose circulando no seu sangue, o que acontece com esse resto de glicose? Vira o quê? Gordura. Exatamente, gordura. Então, o que acontece quando a gente come aquele pãozinho francês de manhã, no café da manhã, quentinho, que você passa aquela margarina, que já é horrível, né, margarina? Nem formiga come margarina. Então você passa aquela margarina e a bichinha derrete ali naquele pão, e você coloca aquilo pra dentro com um pouquinho de leite com café, né? A gente, às vezes, faz isso. O que acontece? A primeira refeição do seu dia foi o quê? Carboidrato, né? Então, antes de falar disso, a gente tem duas formas de ativar os picos de insulina no nosso organismo. Uma forma é quando você come demais qualquer alimento. Comeu exageradamente a níveis maiores do que o seu corpo precisa, isso dá pico de insulina. E o segundo é quando a gente come carboidrato. Aquele gostoso, né? Porque tudo que tem de bom nessa vida tem carboidrato. Então, a gente tem dois picos de insulina aqui, duas formas de ativar o pico de insulina no organismo. Comendo demais e comendo carboidrato. Imagina se você come carboidrato e demais. Que loucura que vira o nível de insulina no seu organismo. Então, você comendo aquele pãozinho, voltando pro pãozinho do café da manhã, come aquele pãozinho gostoso, quentinho, com leite, com café, ou um chazinho de manhã e vai pro trabalho. O que você fez? A primeira refeição do seu dia ativou um pico de insulina, não foi? Ativou o pico de insulina. Se esse carboidrato que você comeu foi exagerado, o que vai acontecer? O músculo vai pegar glicose, né, que foi quebrada através da insulina, os seus tecidos vão pegar glicose e o fígado também vai acumular, vai guardar um pouco de glicose porque ele precisa disso. E o resto que ficou aí sobrando, boiando no sangue, vai para onde? Ó, para bordinha de catupiry, minha gente. Onde a gente menos quer, ela vai acumular lá, na bordinha de catupiry, principalmente na região do abdômen, ok? Então, por isso que é muito importante, na nossa alimentação, a gente não gerar pico de insulina. A insulina é um hormônio muito importante para o organismo da gente. A falta dela é ruim, mas o excesso dela também é ruim, tá? Então, muita insulina no organismo vai provocar aí o estoque em forma de gordura, tá? Então, o que vocês precisam saber? O que comer para não dar pico de insulina? O que a gente come que não dá pico de insulina? São as frutas. Só que as frutas, gente, tem que ser com casca. Porque se você comer uma maçã sem casca, a maçã é fonte de carboidrato, né? De rápida absorção. E aí o que acontece? Dá pico de insulina também. A fruta só não dá pico de insulina quando ela é comida com a casca, porque a casca contém fibra. E a fibra faz com que essa glicose seja liberada devagar na corrente sanguínea. Então ela vai sendo digerida devagar, mais lentamente, para que o seu organismo possa ir com calma, com tranquilidade, digerindo e absorvendo aquilo. Outras coisas que reduzem também os picos de insulina é a gente comer carboidrato, mas carboidrato integral, né? Então, assim, o carboidrato ele não precisa ser extinto da vida da gente, porque a gente precisa de energia. Então, às vezes a gente precisa de energia de fonte rápida. Você está numa aula de spinning aí, já fez uma aula de pump, foi para aula de spinning, quer ir para uma aula, sei lá, de step, você vai precisar de uma fonte de carboidrato, de energia rápida, que é um carboidrato simples, né? Então,
vai ter que existir o carboidrato na vida da gente, porque o organismo da gente precisa de energia para fazer tudo. Só que não precisa ser em grande quantidade, né? Então, os carboidratos integrais, eles vão fazer esse trabalho de não gerar pico de insulina, de você ir, do organismo ir digerindo devagar e jogando devagar a glicose lá no sangue. Vai jogando devagar, vai jogando devagar. Enquanto mais lento for essa absorção de glicose no sangue, melhor vai ser para o seu organismo. Menos pico de insulina vai dar, e aí você não vai pegar aquele excesso de glicose e depositar aqui, ó, na borda de catupiry, né? Como fonte de energia também. Mas uma energia que quase sempre a gente não usa, né? Por quê? Porque o nosso corpo, ele vai jogar aquele excesso de glicose que tem no sangue e acumular na forma de gordura, né? Na borda de catupiry. Só que daqui a pouco você vai ter fome. E o que você vai comer? O que geralmente a gente come quando a gente tem fome e principalmente está fora de casa? Um carboidrato. Um pão de queijo, ou come uma coxinha, ou vai lá e pisa na jaca geral e come uma rosca bem melecada, bem cheia de leite condensado, né? Ou vai ali no açaí e ao invés de comer só o açaí, que já vem cheio de xarope, de açúcar, de um monte de trem, ainda coloca o leite condensado para poder ficar melhor, né? Para poder arrasar geral, ainda coloca o leite condensado. Leite condensado, gente, ó, extermina da vida de vocês. Refrigerante, extermina da vida de vocês. Não vai causar bem pra nada nessa vida, pra esse mundo, e principalmente para quem tem hipotiroidismo.